E a palavra que está no meu coração para esse dia está no livro de Romanos, capítulo 8, versículo de número 15. Romanos 8,15, que diz assim: porque não recebestes o espírito de escravidão para outra vez estardes em temor, mas recebeste o espírito de adoção de filhos, pelo qual chamamos Abba, Pai. Bom, vamos tentar entender aqui. Eu acabei de ler Romanos 8, versículo de número 15. A forma como Deus se relaciona conosco é um sentimento de pai com filho, ou de pai para filho. Deus não se relaciona com a gente se colocando numa posição como todo-poderoso e nós como criaturas miseráveis, como somos, pecadores, dependentes da graça e da misericórdia de Deus. Deus não se relaciona dessa forma. Ele como todo-poderoso e nós como criaturas. Pelo contrário, ele procura se relacionar conosco de uma forma mais íntima, a ponto de nos chamar de filho, a ponto de mostrar esse elo de intimidade. Você vê Jesus, ele ainda abrangindo um pouco mais isso em João capítulo 15, verso 13 em diante, onde Jesus fala que nos chama de amigos, porque tudo que o Pai fez ele saber, ele passou a nós, né? Então é um relacionamento de intimidade, é um relacionamento de amizade, não é um relacionamento de senhor e servo. É claro, óbvio, Deus continua sendo meu Senhor, Jesus continua sendo meu Senhor. Mas nós temos a consciência que além dele ser Senhor, porque ele faz questão de se relacionar comigo como Pai. Ele se apresenta a nós como Pai. Quando Jesus foi ensinar os discípulos a orar, uma das primeiras palavras que Jesus usou para mostrar para os discípulos como nós devemos orar, ele disse: eu porém vos digo, quando orares, falais dessa forma: Pai nosso que estás no céu. Olha a palavra, Pai nosso. Ele é o nosso Pai. E essa palavra, ela alimenta muito o nosso coração, porque a palavra Pai mostra para nós o como ele é um Deus que nos protege, que assume os nossos problemas, que nos ajuda. Ele tanto assume a nossa dor e os nossos problemas, que quando a humanidade estava perdida, ele entregou o seu único filho para morrer por nós. Porque Jesus pagou a conta que nós não teríamos condições alguma de pagar. Então ele foi o nosso Pai, que foi na frente, que se entregou por amor a nós, para que nós tivéssemos vida. Ele é o nosso Pai, que nos protege, que nos guarda, que está conosco todos os dias. Então esse é o relacionamento que ele quer ter com você. Às vezes, o pecado faz você distanciar, faz você ficar distante de Deus. Mas não é Deus que se distancia de você. É o seu pecado que te afasta de Deus. Porque, na verdade, ele quer se aproximar de você como Pai. Ele te chama de filho, sabe? Porque ele quer o quê? Ele quer relacionamento, intimidade, amizade. Ele quer que você esteja unido com ele, em um só pensamento, em um só propósito, nesse elo de relacionamento, de amizade. Ele é o seu Pai. Dentre tantas formas que Deus poderia escolher de ser chamado, quando Cristo foi à cruz, Jesus nos ensinou isso, que o Pai, que o nosso Deus, ele se apresenta como Pai. O nosso Deus, ele se apresenta como Pai que supre todas as nossas necessidades e que cuida de nós e que faz aquilo que nós necessitamos, aquilo que nós precisamos. Então, Romanos está trazendo para nós uma instrução mais ou menos nesse sentido. Porque não recebeste o espírito de escravidão, para outra vez estardes em temor, mas recebeste o espírito de adoção de filhos, pelo que clamamos, Abba, Pai. Em relação à adoção, o que a gente precisa entender, quando a Bíblia fala um pouco sobre filhos, eu vou explicar uma coisa para você nunca mais esquecer e guardar isso quando você estiver lendo a Bíblia ou ter
um melhor entendimento para outras coisas no aspecto de filho, tá? Na teologia, existem 3 tipos de filhos. Existe o filho por criação, existe o filho por eleição e existe o filho por adoção, né? O que são os filhos por criação? Adão e Eva foram criados pelo próprio Deus, o próprio Senhor que construiu Adão e construiu Eva à sua imagem e semelhança. O segundo tipo de filho é o filho por eleição. Quem é o povo eleito? Israel. Deus elegeu Israel. Deus escolheu Israel, inclusive para que dele nascesse o Messias. Então, Israel é o povo eleito. O que Jesus falou? Jesus disse que veio para os seus, mas os seus não o recebeste. Então, nós recebemos o Cristo, nós recebemos Deus hoje, simplesmente porque os israelitas desprezaram também o próprio Deus. E pelo fato dele ter vindo para os seus e os seus não o receberam, a promessa foi ampliada também para os gentios. Mas é óbvio que tudo isso já estava no plano divino, que era do plano do Senhor, onde não nasceu no Novo Testamento, já nasceu desde a época do Éden, porque Deus nunca foi pego de surpresa, Deus sempre esteve no controle de toda a história. Então, o primeiro filho que existe é o filho por criação, Adão e Eva. O segundo filho, o filho por adoção, o filho por eleição, que é o povo de Israel. E o terceiro tipo de filho, que somos nós, que somos os filhos por adoção, né? Então, quando você vê essas expressões na Bíblia, nós somos filhos também, mas somos os filhos adotados. Somos os gentios. Por causa disso que eu falei para você. O primeiro povo foi Israel, que foi eleito por Deus, mas eles rejeitaram o Senhor. Então a promessa se ampliou para os gentios, que somos nós, que fomos alcançados e que somos chamados como os filhos por adoção. E você percebe agora que, sendo os filhos por adoção, ele diz o seguinte: porque não recebeste o espírito de escravidão para outra vez estar de temor, mas recebeste o espírito de adoção de filhos. Espírito de adoção de filhos, pelo qual clamamos, Abba, Pai, ou nosso Pai, né? Então ele nos ensina aqui em Romanos a se expressar a Deus mais uma vez como Pai. Eu não sei qual problema você tem passado, qual circunstância você tem vivido, qual guerra você tem passado, qual processo que você está passando. Eu não sei, eu não conheço a tua vida, a tua história, mas existe um Deus que é teu Pai, que quer curar suas feridas, cicatrizar seu coração, trazer paz para a tua alma. Você tem Pai. Ainda que o seu pai na terra te abandone, o teu Pai que está no céu jamais vai te abandonar. Existe um Pai que cuida de você. Até mesmo quando você não consegue ver. Até mesmo quando você não consegue perceber. Até mesmo quando você não consegue ter a ciência do que está acontecendo, Ele está todo o tempo monitorando teus passos, te ajudando a progredir, para que você cresça, para que você prospere, para que você chegue em um caminho de sucesso. Existe um Pai que cuida de você. Você não é órfão. Você não é alguém que não tem Deus, não tem um Pai, não tem alguém que possa te ajudar. Não, existe um Pai que cuida de você. E que ainda que os seus pais da terra te abandonem, o teu Pai que está no céu jamais vai te deixar. Então esse relacionamento que Ele quer ter com você. Você é filho. Não importa o que o pecado tem tentado fazer para destruir você. Talvez o pecado tenha entrado na tua vida com a intenção de tirar a tua imagem, para fazer você esquecer da condição que Deus te chamou, para fazer você esquecer quem você é, que é filho, filho de Deus. Você não reconheceu Jesus como Senhor? Jesus não é o teu Deus? Então você é filho. E se você é filho, você tem que gozar das promessas que o próprio Pai tem deixado para nós. Então receba nesse momento a força do Pai, o renovo do Pai, o abraço do Pai, a paz que somente o Pai pode te dar. O Pai resolve problemas que você não pode resolver. E Ele tem nas suas mãos o controle de todas as coisas. Eu quero terminar essa palavra nessa manhã dizendo isso para você, que o teu Pai é aquele que vai na sua frente,
vai trazendo paz ao teu coração, vai direcionando o seu caminho, vai te ajudando a vencer os problemas na sua vida. E por mais que alguns pais na terra tenham te esquecido, creia nisso, que o teu Pai no céu jamais vai te abandonar. Senhor, muito obrigado pela tua palavra. Tu és o nosso Pai, tu és o nosso amigo que está conosco nos nossos piores dias. E eu quero orar por essa pessoa que parou para ver esse vídeo. Ela tem passado por muitas lutas, por muitas crises. O Senhor conhece o problema de cada pessoa. E a minha oração é que o Senhor fortaleça a fé, fortaleça a alma, fortaleça o espírito, para que continue firme na tua presença, fazendo aquilo que o Senhor chamou para fazer. Eu abençoo a casa dela, a família dela, o seu lar. Dê a ela um dia extraordinário, em nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus, que bom que você ficou comigo aqui até o final desse vídeo. Deus falou com você, recebeu a palavra, concorda que tem mais gente que precisa ouvir essa palavra. Então me ajude a compartilhar essa mensagem, clica aqui embaixo nessa setinha torta que tem do YouTube e manda no Facebook, no WhatsApp, para um amigo, para um colega, manda para geral, para que mais pessoas recebam a palavra do Senhor Jesus. Se você quiser se tornar membro desse canal, aqui embaixo em azul tem um botão chamado Seja Membro. Clica nele e você vai se tornar um intercessor do meu ministério, tá certo? Quando você se torna membro, você recebe um conteúdo exclusivo no meu canal aqui no YouTube. Você tem direito de prioridade de resposta nas lives que nós temos feito aos domingos por volta das 10h40, 10h30, 10h40 e pouco, que a gente costuma fazer as lives. Quando você comenta aqui embaixo, aparece o selozinho de membro, que é muito legal, que mostra quanto tempo você está ajudando aquele canal. Tem selo verde, amarelo, vermelho, enfim, tudo isso para mostrar que você está colaborando e sendo um apoiador desse canal. Tem tanta gente que apoia tanto canal que não edifica nada, né? Que não gera nenhum tipo de conteúdo que venha abençoar, e aqui você está simplesmente participando de um projeto que propaga a palavra do Senhor. Ah, pastor, eu não queria ser membro, mas eu queria de alguma forma deixar uma oferta na sua vida. Mãe de Paz tem me abençoado muito. Eu queria que esses devocionais não parassem. Esses devocionais têm edificado muito meu coração e de alguma forma eu queria colaborar com a obra de Deus no seu ministério. Como é que eu faço? Aqui do lado tem o nosso QR Code e aqui em cima tem o nosso número Pix. Qualquer uma dessas formas você pode estar fazendo para estar realizando aquilo que Deus tem colocado sobre o teu coração, tá bom? Que Deus abençoe sua vida, prospere a obra das suas mãos e que você cresça cada vez mais ouvindo palavras que venham transformar a sua vida. Te aguardo aqui amanhã às 6 horas da manhã no Mãe de Paz com uma palavra poderosíssima para o teu coração, e fica com essa palavra na tua alma. O teu Senhor, Ele também é teu Pai. Você é filho. Você tem direito. Não deixa com que o inimigo venha tentar ofuscar o propósito de Deus sobre a sua vida, porque o nosso próprio Deus nos ensinou a chamar Ele de filho. Por isso que Jesus ensinou a orar dizendo Pai Nosso. Ele é o nosso Pai que cuida de nós e que supre todas as nossas necessidades.